Eu desejo a paz e a graça de Cristo. E mais uma vez estou aqui para falar do Evangelho. Nosso dever como cristãos de evangelizar e nos livrarmos da nossa cegueira espiritual, deixarmos de ver tudo escuro, deixarmos de ver as coisas do nosso modo, para que Deus venha clarear nossa mente, nos abrir o entendimento, a visão, para que possamos de fato agora ser pessoas com uma visão mais clara, com a visão para olhar para aquilo que o Evangelho nos ensina. E todo aquele que se diz cristão, é o dever nosso evangelizarmos, falar do amor de Cristo para aqueles que sempre estão à nossa volta. Porque se vemos o irmão pecar e não repreendemos com amor, com mansidão, estaremos cometendo pecado e não estaremos tendo compaixão daquele ser humano ou esse ente querido que faz coisas que desagradam a Deus. A verdade sim dói, a verdade às vezes deixa triste, mas a verdade liberta quando se trata do Evangelho de Cristo. E pegando aqui no livro de Atos, no capítulo 2, do versículo 36 ao versículo 39, o apóstolo Pedro, ele fala da seguinte maneira, aqui o que a Bíblia diz, que naquele momento, todo o povo de Israel deve ficar certo de que Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Então temos um chamado para evangelizar e vocês têm um chamado para ouvir. É nosso dever como cristão, como vocês viram aqui, se arrepender dos nossos pecados e sermos de fato batizados em Cristo. Então, não podemos jamais ver pessoas no caminho errado e não alertarmos que eles devem voltar-se para Cristo. Então, o cristão é chamado para evangelizar, pois é o dever do cristão, quando está evangelizando, é um dever de obediência ao que o Senhor nos ensinou. Então, você pode me perguntar, Jair, então, se uma pessoa não evangeliza, tem algo errado? Sim, tem. Não pode haver um cristão que não vá falar da obra redentora de Cristo, vai falar do arrependimento e do perdão dos seus pecados por meio de Cristo. O dever do cristão é alertar, é falar da verdade bíblica do que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Então, nosso dever é proclamar a glória de Deus por meio de Cristo a todos que passarem por nossas vidas. Então, todos da família, nossos amigos e colegas, nosso dever é evangelizar como cristão. Existe barreira para o evangelismo aí? Sim, existe. Porque muitas vezes não queremos falar a verdade para as pessoas, com medo de represália, com medo dessa pessoa ficar triste com a gente, zangada com a gente. Mas o nosso dever é alertar essas pessoas. Não devemos deixar a timidez, o medo nos impedir de falarmos do amor de Cristo. É nosso dever como cristão falar. E é certo que um dia teremos que prestar conta de tudo que fizemos aqui na terra. E certo que um dia, cedo ou tarde, iremos morrer. E nosso dever é evangelizar, falar da obra redentora de Cristo lá na cruz, que Cristo morreu por nossos pecados, que Cristo ressuscitou nossos pecados, e que nós, seres humanos, precisamos nos arrepender
e sermos nova criatura em Cristo. Ali, como diz Paulo, lá em 2 Coríntios 5,17, se uma pessoa está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, se uma pessoa é transformada por Cristo, por meio de Cristo, essa pessoa já deixa os seus hábitos antigos. Então, é uma nova pessoa, uma nova criatura. E o cristão deve, de fato, evangelizar assim. Então, devemos refletir sobre isso, sobre o que devemos fazer como cristão, ou devemos pensar antes de falarmos. Eu sou um cristão, eu sou um estudioso da Sagrada Escritura. Mas como é que eu posso ser um estudioso da Sagrada Escritura se eu não evangelizo? Se eu não falo do amor de Cristo? Então, existem algumas barreiras? Existe o medo, existe o medo de ser excluído dos lugares onde você vai. Você tem medo da sua família não aceitar o que você fala biblicamente, né? Porque não tem que ser a minha ideia, mas tem que ser o que a Bíblia diz. E nós devemos alertar que Cristo é o único caminho. Não existe outro caminho a não ser Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É o que diz lá em João, capítulo 14, verso 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Cristo é o único caminho. Devemos reativar nossa fé. Devemos buscarmos. Porque um dia teremos que ir a partir desse mundo. E que possamos partir dessa para melhor em Cristo. Eu desejo a paz e a graça de Cristo, que o amor de Cristo abençoe cada um de vocês e vocês possam ter um dom agora de evangelizar, de ler as Sagradas Escrituras e aconselhar uns aos outros em Cristo.